aceitável que uma criança tenha medo do escuro. A tragédia é quando os homens têm medo da luz. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente está aqui na Just TV fazendo o nosso Hora da Coruja. Eu estou aqui com o Paulo, filósofo, Paulo Giraldelli. Tudo bem, Paulo? Sou eu mesmo. Tudo bem. Nossa, mas o Fernando cuidou bem da graminha aí, você viu? Você viu, tá bonitinha, né? Tá até a paradinha, a graminha. Aparou bem mesmo. E aí, vamos conversar sobre Platão hoje? Vamos conversar sobre Platão. Sobre o mito da caverna? Sobre o mito da caverna. Foi legal essa entrada sua aí com essa história. Você gostou dessa frase? É, né? gostei. O Platão é ótimo, não é? Meu Deus do céu. Quem somos nós para dizer que o Platão não é bom também, né? Imagina nós julgando Platão, né? O Platão, na verdade, é o criador da filosofia. Uhum. Na verdade, ele é o cara que criou a filosofia, inventou, né? Ele inventou a filosofia. Se ele não tivesse tido Platão, não teria filosofia. Teria filosofia, teria outra coisa, pode ser parecido, mas não isso que a gente chama de filosofia. O Platão inventou mesmo. Quer dizer, ele pôs a mão ali e criou uma literatura de um pouco de objeção ao Homero, uhum, e criou esse gênero literário chamado filosofia. É interessante, quando a gente estuda filosofia, é interessante ver como toda a história da filosofia faz um diálogo com Platão. Diálogo com o Platão. É incrível como assim, Platão, se você não tiver um bom Platão, você não tem uma base para a filosofia. Acho que é por isso que é tão importante falar de Platão. Né, é interessante pelo seguinte, né, porque a contraposição histórica e canônica é Platão e Aristóteles. Mas o Aristóteles, ele escreve, né? Muitas vezes ele escreve assim, nós, platônicos, né? Então é interessante que mesmo a contraposição, né, é ainda um devoto do Platão. Não tem, ainda mais agora, né, no nossa situação atual, que é a filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea, toda ela é uma revolta, às vezes bem-sucedida, às vezes mal-sucedida, em relação a Platão. Mas sempre em torno de Platão. E sempre em torno do Platão, não tenha dúvida. Só lembrando, pessoal, que quiser mandar mensagem pra gente, pode já mandar, mas não se esqueçam de colocar o nome e o e-mail, que é importante. Semana passada não consegui entrar em contato com todo mundo porque não tinha o e-mail. Eu esqueci de falar isso semana passada. Porque aí você ganha brinde. Hoje eu trouxe vários livros para você poder ampliar seu horizonte de filosofia lendo os nossos livros, vendo nossos vídeos, tá bom? Então não se esqueça, quando for mandar uma pergunta, coloque o seu nome, coloque o seu e-mail embaixo. Paulo, acho que para começar a falar sobre Platão e sobre o mito da caverna, eu vou chamar aquele videozinho que a gente preparou sobre o mito da caverna, pode ser? Isso, põe aquele videozinho. Vou colocar e depois a gente vai comentar o vídeo e explicar sobre ele, fica bem melhor. Pode colocar aí, Fernando, por favor. Envision human figures living in an underground cave with a long entrance across the whole width of the cave. Here they have been from their childhood and have their legs and necks chained so that they cannot move and can only see before them, being prevented by the chains from turning their heads around. Above and behind them, a fire is blazing at a distance. They see only their own shadows, which the fire throws on the opposite wall of the cave. For how could they see anything but the shadows if they were never allowed to move their heads? Between the fire and the prisoners, there is a raised way and a low wall built along the way like the screen which puppet players have in front of them, over which they show the puppets. Do you see men passing along the wall, carrying all sorts of articles which they hold projected above the wall? Statues of men and animals made of wood and stone and various materials? Of the objects which are being carried in like manner, they would only see the shadows. And if they were able to converse with one another, would they not suppose that they were naming what was actually before them?
And now look again and see what will naturally follow if one of the prisoners is released. At first, when he is liberated and compelled suddenly to stand up and turn his head round and look towards the light, all this would hurt him, and he would be much too dazzled to see distinctly those things whose shadows he had seen before. And then conceive someone saying to him that what he saw before was an illusion. And suppose once more that he is reluctantly dragged up a steep and rugged ascent and held fast until he is forced into the presence of the sun himself. When he approaches the light, his eyes will be dazzled, but he will not be able to see anything at all of what are now called realities. He will require to grow accustomed. Muito bom essa explicação. Muito bonzinho, muito bom né? esse desenho, né? Esse é excelente. Inclusive, depois a gente vai colocar na nossa página no Facebook, né? Inteiro esse videozinho. Vamos, vai aparecer. Ele é bem compridinho, a gente tem 8 minutos, É. não dá pra passar tudo, a gente fez uma edição. Mas depois a gente vai colocar ele na íntegra pra você poder assistir e entender bem Sim. como que É. funciona o mito da caverna. E o inglês dele é muito simples, e essa edição aí com essa legenda é o suficiente. Não precisa de mais. Exato. Então, explicando o mito da caverna, Paulo. Não, veja, sabe, Fran, o pessoal tem muitas entradas para Platão, mas uma que a gente não pode nunca deixar de fazer é o que apresenta no mito, que vai instaurar uma maneira da gente pensar filosoficamente, quer dizer, vai instaurar aquilo que a gente chama como filosofia, que é esta dicotomia entre o aparente e o real. Quer dizer, é isso que faz com que exista algo chamado filosofia. Exista algo chamado, mais tarde, depois, metafísica. Quer dizer, você imaginar que... Porque parece simples hoje, não é? Parece simples hoje, porque, veja, você não precisa saber nada de filosofia, mas nós estamos sempre envolvidos com esta ideia de que aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está conversando, aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está ouvindo, não é necessariamente o real, é o existente. É o existente. A gente chama de realidade, né? Mas a gente sempre imagina que esta realidade é mutável e que existe alguma coisa muito mais real, verdadeiramente real, né? Por trás dessas coisas e que não muda. Então, esta dicotomia entre o que é o real, que não deve mudar, é eterno, e o que é o aparente, o fenomênico, isso aqui que nós vemos, que é o mutável, esta dualidade é instaurada pelo Platão. É, porque na filosofia a gente trabalha com uma... E aí o mito é exatamente isso, é instaurar esta dualidade. Ele criou uma imagem, né, didática, para que as pessoas percebessem que o nosso mundo, para os filósofos platônicos, para o Platão, né, está posto nesta dualidade. Nós estamos aqui vendo as coisas, mas isso são sombras. O real, o imutável é aquilo que a gente não está vendo e que a gente precisa sair deste mundo para ver. Mas a gente precisa sair desse mundo como? Negando os sentidos e olhando o mundo pelo olho da mente, ou seja, entendendo o mundo, compreendendo o mundo, olhando pelo intelecto e não olhando pelos olhos do rosto, né? Então, eu estou dizendo para você que isso é comum, porque hoje nós estamos muito acostumados a falar em ideologia. Então, as pessoas sempre falam assim, mas isso não é o real. O que você está vendo é o aparente, o real mesmo, eu vou contar para você, é o que está por trás disso. Então, a gente já absorveu isto para um tipo de senso comum, viu, Fran? Já absorveu isso para um tipo de senso comum. Só que é perigoso isso, né? Porque à medida que ainda é um senso comum, né, absorvido às vezes muito superficialmente, né, as pessoas não percebem que o Platão não está pensando numa coisa como, por exemplo, o erro de percepção ou o erro de visão. Ele não está falando, né, daquilo que a gente chama de ilusão de visão.
é diferente. Talvez seja interessante a gente falar que em filosofia existe uma diferença, a gente começa trabalhando a diferença entre o que é real e o que é existente. Isso. O que é existente é isso aqui que está no nosso mundo, é essa mesa que é o existente, que a gente está tocando, está vendo, mas o real para Platão é o que estaria no mundo das ideias, né? Em um outro mundo onde tudo que é perfeito estaria nesse mundo. E aqui seriam apenas cópias do que existe nesse mundo. O importante é a gente lembrar sempre é que e por isso as pessoas pararam de falar em mundo das ideias e passaram a falar em mundo das formas. Por quê? Porque mundo das ideias dava a impressão, para quem começava a estudar, que era um mundo das nossas ideias. Imaginário. Certo. Mas não é um mundo que está na mente de alguém. Não tem nenhuma mente. É um mundo das coisas... O melhor seria dizer assim, é um mundo da realidade perfeita. A realidade perfeita. Né? Ou seria melhor traduzir assim, né? O mundo da realidade perfeita. Ou como o Platão usa, né? O eidos, quer dizer, um mundo essencialmente real. Que não muda nunca. Né? Onde, por exemplo, né? Existe o quê? Existe esta mesa, né? Ela tem existência real neste mundo. É a forma dela, né? O eidos dela, a essência dela está neste mundo. Eu vou compreender como? Eu vou compreender intelectualmente. Agora, esta que está aqui vai desaparecer, ela vai ficar velha, entendeu? Ela vai ficar velha, ela vai desaparecer, ela vai embora com o tempo. E tem mais um detalhe, né? Veja só, ela é uma mesa. Mas olha só, o Fernando está comandando aqui o programa sentado numa outra mesa, que também é mesa, mas é completamente diferente. E como que a gente sabe que todas são mesas? Como é que a gente sabe que todas são mesas? É isso que o Platão tenta explicar dessa forma. Como que a gente pode ter uma mesa que ela é quadrada, outra mesa retangular, uma mesa é baixa, a outra é alta, uma mesinha de centro, de sala, a outra é uma mesa de jantar. Como que a gente pode saber que todas são mesas? Todas são sombras. Umas têm uma perna só, a outras têm 4 pernas. Como que a gente pode dizer que todas são mesas? De onde vem essa ideia nossa de que todas essas são mesas? Todas são sombras da caverna. Né? O quê? Elas são vistas pelos olhos. Agora, nós podemos encontrar a mesa real, que faz com que todas as outras possam existir. Que faz com que todas as outras possam ser cópias desta mesa real. Aí as pessoas querem enxergar com os olhos essa mesa real, mas não é com os olhos. A saída da caverna não é com os olhos, a saída da caverna é pelo intelecto. Nós diríamos hoje, é pelo conceito. É pelo conceito. O conceito de mesa, né? É verdade? O Platão não vai dizer conceito. Por quê? Porque o real não é um conceito, o real é existente, ele tem existência mesmo, existência real. Existe esse mundo ele está das num formas, outro mundo. Ele realmente está num outro mundo, que é o mundo das formas, ele existe mesmo. A gente pode ver, a gente pode tocar, a gente pode sentir. Em linguagem filosófica, a gente diria, né, este outro mundo, que a gente compreende pelo intelecto e não pelos sentidos, ele tem estatuto ontológico, ele tem ser, ele é. Né? Enquanto que este mundo aqui que nós vemos e sentimos, ele não tem um estatuto ontológico igual àquele, porque ele está sempre em devir, ele é fenomênico, né? Ele desaparece, ele tem aquele caráter da sombra, né? Que desaparece quando a luz acaba. Então, falando em luz, você viu a frase com que eu comecei o programa. A frase sua é excelente, né? É uma frase que não é minha, é do Platão. É do Platão. Obrigado por achar excelente, mas não é minha, a frase é do Platão. É do Platão. Mas a frase do Platão, ela dá o sentido da filosofia, pelo menos da filosofia tradicional, daquilo que a gente chama de filosofia, que é o quê? Né? Fala assim, olha, que todo mundo tenha, né, uma criança, né, tudo bem, né? Mas o adulto ter medo da luz. E essa luz, né, é a sabedoria. Essa luz é a luz da razão. Porque é pela razão que eu vou entrar nesse mundo das ideias. Então, se a gente pensar a alusão que existe dentro do mito da caverna, significa que todos os prisioneiros nasceram ali, né? Na verdade, eles nasceram e cresceram, estão com o pescoço fixo, não podem se mexer, não podem olhar para os lados, não podem ver nada mais do que a frente. Existe um muro atrás deles
E atrás deste muro existe um fogo que faz uma luz. E algumas imagens vão passando por cima do muro e a única coisa que eles conseguem ver são as sombras dessas imagens. Então, eles acham que a única coisa que existe no mundo e que é real são essas sombras. São essas sombras. E aí o que acontece? Um desses prisioneiros consegue se libertar, ele sai. Eu acho interessante quando o Platão descreve quando ele sai e ele enxerga a luz. A primeira reação de quando ele enxergou a luz é o olho doer. O olho doer. É ele achar ruim, estranho, ele não querer aquilo, não é? Eu acho que quando a gente busca a sabedoria, quando a gente começa a estudar filosofia, o processo é exatamente esse. O processo de buscar a razão é exatamente esse. A gente está no escuro, vai buscar a luz, vai buscar a razão e primeiro a gente se cega. Veja só se não é bem isso. Olha, tem essa mesa aqui, tem a outra lá. Elas são diferentes, mas as duas são mesa. Quando você entra, para de olhar para esta e para de olhar para aquela, e tenta compreender mesa, o conceito de mesa, você não quer aceitar. Fala assim, não, o que existe é esta aqui e aquela lá. Claro. Né? Mas como é que eu sei que é mesa? Então peraí, então tem alguma coisa real que não muda, né? Que é a mesa. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Entendeu? Então esse processo de não aceitar é aquele processo de você olhar para o sol, né, e cair e falar assim, não é isso, né? Isso não é o real é o que está lá, né? Ele quer voltar para a caverna e dizer, não, o real são as sombras, né? A primeira atitude nossa é essa, né? Exatamente essa. A primeira atitude nossa é essa, é querer voltar para o visual das sombras, né? É querer voltar para este mundo aqui, este mundo dos sentidos. A gente se apega com aquilo que a gente está acostumado, porque a gente tem medo de descobrir as outras coisas, né? Descobrir o real. O medo. O adulto tem o medo do quê? Da luz. Tem. Não foi essa a frase? Que uma criança tenha medo não tem problema nenhum. Mas que um homem. A criança tem medo do escuro, né? A criança tem medo do escuro. Mas que um homem tenha medo da luz é um problema. Tem medo da luz, né? E tem medo da luz mesmo. É interessante você lembrar que isso é muito interessante, né? Que o Nietzsche fala uma frase assim, que o Nietzsche lembra que muitas pessoas, para fazer os passarinhos cantarem, né, eles cegam os passarinhos. Sim. É interessante isso, né? Que o Nietzsche está dizendo, veja só, né? A interrupção da luz faz com que os sentidos apareçam. O cantar, né? Aí vem o ouvido, né? Os outros sentidos emergem, né? Quando a visão desaparece. Mas o que o Platão está dizendo não é só a visão. Né? Ele está dizendo o seguinte, todos os sentidos vão desaparecer. E aí sim você vai enxergar a luz, mas não com esses olhos, e sim com o intelecto. Sim. Não é a luz que vem para os olhos, é a luz da razão. Né? É a luz que vai em direção ao que hoje nós chamaríamos o conceito. Então aí eu entendo mesa. Mesa. Então tem uma mesa ideal que faz com que apareçam as cópias para nós. Esta mesa, aquela outra. E assim, o mundo todo seria um mundo de cópias, não é? Essa é uma coisa fantástica, porque, na verdade, essa é uma solução para um problema, que até tem o problema da novela. Como é que chama lá a novela que acabou? A Vida da Gente. A Vida da Gente, que apresenta o Heráclito no fim, né? Era uma novela das 6. Novela das 6. Eu achei que teve duas coisas muito interessantes nessa novela, no último capítulo da novela, inclusive está disponível no site da Globo. Né, em A Vida da Gente. Uma é sobre uma senhorinha falando sobre o tempo. Eu achei muito interessante, realmente muito filosófico a questão do tempo é um problema filosófico, né? E a outra questão é a do Heráclito, que foi feita por um professor universitário, né? Aquela cena do Heráclito que eles fazem no final uma apologia da mudança, aquilo é um lado do Platão. A apologia da mudança. É o Platão se encontrando com o quê? Com este mundo da mudança. Até porque o Platão foi um heraclitiano na juventude. Mas depois ele faz o quê? Ele vai ler o filósofo da não mudança, o Parmênides. Então o Parmênides vai dizer nada muda. E o Heráclito vai dizer tudo muda. Aí o Platão faz o quê? Ele faz uma filosofia dual para conciliar essas duas coisas. Ele fala, peraí, então calma lá, o existente muda.
né? Mas o existente não é o real. O existente é o que é dado pelos sentidos. O real não muda. O real não pode mudar porque ele é o verdadeiro, né? Ele concilia Platão e Heráclito. E, na verdade, em termos de cosmologia, ele concilia Platão e Heráclito. Ele cria a filosofia fundindo duas cosmologias. A cosmologia da mudança, do Heráclito, e a cosmologia da não mudança, da eternidade das coisas, do Parmênides. A escola jônica, que hoje é a Turquia, e a escola eleática, que hoje é a Itália, a Grécia no meio, né? Até geograficamente é interessante, né? Porque você tem dos dois lados da Grécia os territórios onde tem as duas cosmologias. O Platão no meio faz o processo de conciliação, criando a metafísica, criando esta ideia, né? Este modo de nós conversarmos, que é dizer, né? Nós estamos num mundo que vai acabar. No entanto, nós temos a capacidade também de entrar para um mundo que não vai acabar, que é o mundo do intelecto, o mundo onde estão as formas, o mundo onde estão as coisas que são reais. Por exemplo, a mesa real, a Fran real, o Paulo real, tudo tem lá a sua forma, que é a matriz. E a sua imortalidade. E a sua imortalidade é eterna, esse mundo não vai mudar, né? Como é que você pode ter um monte de cavalo no mundo se você não tiver o cavalo real, que dá a forma de todos os cavalos? Porque senão a ideia de cavalo se perderia, né? Exatamente. Paulo, o pessoal já está mandando mensagem, só que eu queria pedir para eles colocarem o e-mail. Vocês estão esquecendo de colocar seu e-mail. Coloca o e-mail, gente. Nome e e-mail, porque depois a gente vai sortear alguns livros, vai sortear DVDs. Se eu não tiver e-mail, eu não consigo entrar em contato com vocês. Você põe a pergunta e você não tem o e-mail, como é que a gente vai fazer? Porque o site da Justa, ele não tem o e-mail, você põe o nome ali. Então põe o nome e o seu e-mail junto para você poder receber. Vai sortear livro, jacaré. Vai sortear o Maurício também, que veio assistir nosso programa hoje. Olha só, o Maurício. E a gente tá aproveita aqui. e sorteia o Maurício para as meninas, ou para os meninos também. O Maurício, acho que ele aceita. A gente Maurício, faz um sorteio aqui dele no final do programa. Alguns de vocês, eu acho que vão saber quem que é o Maurício. O Maurício fez o nosso site, né? Nossa antiga abertura. O nosso site de abertura, quando nós estávamos no outro programa. Mas ele fez também aquele mapa que nós usamos durante muito tempo, o mapa animado da Grécia. Sim, estava no site do Portal de Filosofia. Ele vai fazer outro, prometendo fazer outro agora, porque desapareceu aquele. Isso né? mesmo. Não sei o que aconteceu. Acho que foi o próprio que roubou, né? Quem que roubou? Aquele que morreu. Não sei. O cara da internet. Quem que foi, Maurício? O Steve Jobs? O Steve Jobs. Quando o Steve Jobs viu aquela obra do sim, Maurício, sim. o mapa animado da Grécia, ele levou embora para ele. Aí morreu, ninguém sabe mais onde está. Paulo, o prisioneiro, depois que ele conhece a luz, não contente em conhecer a luz, ele quer compartilhar dessa luz, desse conhecimento e da razão com os amigos dele, que ainda estão prisioneirinhos lá dentro da caverna. Essa é a bobagem que ele faz. Essa é a grande bobagem. Porque essa é a mania do filósofo. O filósofo não contente em sair do campo do fenomênico e ver o real, ele quer que os outros, os idiotas, também vejam. Mas os idiotas não podem ver. Nem todo mundo é filósofo. É isso que tem que entender no Platão. Não estou falando que toda filosofia é assim. Há várias filosofias que vão dizer que todo mundo é filósofo. E tem outras filosofias que não. A do Platão, não. Nem todo mundo é filósofo. Porque quando ele volta para a caverna, os amigos começam a caçoar dele. Você está ficando maluco. E ameaçam ele, inclusive. Sim. Ameaçam, né? Ameaçam ele, que ameaçam fisicamente. Ele falou, se você continuar dizendo que o que a gente está vendo aqui não é o real, e o real é aquilo que é visto pelo intelecto lá fora da caverna, nós vamos dar um jeito em você, né? E aí, você já viu, né? Quer dizer, o Platão está aludindo ao mito aí, ao mito da caverna, ou à alegoria da caverna, também a quê? A morte do Sócrates. Né? Porque se o Sócrates faz perguntas, e o Sócrates faz perguntas que vão levar à possibilidade de você encontrar o real pelo intelecto e não mais pelos sentidos, o Sócrates está fazendo isso, ele está fazendo o quê? Ele está tirando as pessoas deste mundo para outro. Não, nós não queremos ir, nós não queremos. Né? Então nós vamos eliminar quem está dizendo isso. Esse processo a gente conhece, né? A gente conhece, o processo que o filósofo denuncia. Porque o filósofo, ele poderia... Aliás, aconteceu muito isso, né? Quer dizer, o filósofo se retrair. Sim. O filósofo se retrai, não por um medo histórico,
um medo histórico, quer dizer, o Sócrates deixou uma marca do tipo assim, é um aviso. É um aviso. Olha, filósofos. Haverá uma punição se você, exatamente. Se você tentar difundir a sabedoria. Se você... Olha, filósofos, se vocês continuarem, haverá uma cicutazinha para todos vocês. Exato. Né? Eu vejo muito isso na internet, né? Quer dizer, a gente praticamente, acho que eu sou um dos poucos que entro em atrito direto com o meu leitor. Porque esse é o trabalho do filósofo também. Por quê? O filósofo que consente com tudo, que tudo é bonitinho, que todo mundo está certo, não é um filósofo. Não, tem que entrar em contato. Lógico. Né? Aí o leitor me dá pancada, eu devolvo, ele me xinga, eu xingo ele, entendeu? Para ele aprender que... E é uma tradição filosófica uma tradição também. filosófica. Começou lá com Parmênides e Heráclito, pelo menos o que a gente tem notícia, que os dois brigavam absurdamente, né? Não, aí a história da filosofia que põe o Heráclito contra o Parmênides. A gente nunca vai saber se eles... Se houve a leitura de um e do outro, porque são de épocas diferentes. Teve pancadaria. Né? Agora, o que a gente sabe é que o Heráclito era agressivo, né? Os textos são agressivos. Não. E todos os filósofos são. Epicuro é agressivo. Meu Deus do céu, não tem nenhum filósofo bonzinho, nem os que viraram santos nem são os que viraram bonzinhos. Santos, Né? Nem o Santo Agostinho, nenhum deles. Né? Filósofo bonzinho não é filósofo. É outra coisa. Às vezes a pessoa está confundindo, né? A pessoa fala assim, um filósofo que fala palavrão, que me xinga. Ele não sabe o que é filósofo. Né? Filósofo é um bicho terrível. Se a gente seguir, ainda mais Platão, Sócrates, eles estavam em contato com tudo que estava acontecendo ali na comunidade, tudo que acontecia na cidade, tudo que acontecia no mundo, na política, e eles interferiam nas coisas. O Platão foi preso e foi vendido como escravo. Se não tivesse um amigo rico que comprasse ele estava perdido. E o Platão era nobre, hein? Vocês imaginam que ele aprontou para ser vendido. Paulo, acho que eu vou fazer uma perguntinha agora antes da gente dar um intervalinho. Deixa eu achar aqui. A perguntinha é do Robson. E o Robson colocou e-mail, então o Robson vai ganhar um brinde do nosso programa hoje, hein, Robson? Só esperar vai levar e depois eu entro em contato e peço seu endereço. É interessante essa questão do mundo da ideia, que se parece muito com o conceito de paraíso do cristianismo, mas sem prometer nenhuma forma de salvação. Conceitos parecidos, mas com objetivos distintos. Assim, isso lembra, mas qual é a grande diferença? Né? A grande diferença dessas duas tradições, né, é que o mundo das ideias, ele existe por ele mesmo. Ele não tem absolutamente nenhuma criação. Ele existe por obrigação dele próprio. O estatuto ontológico dele é dado por ele próprio. E o paraíso não. O paraíso tem uma entidade criadora e que está em relação com ela. Por quê? Porque o Adão estava no paraíso e conversava diretamente com Deus. Só depois da queda é que ele perde essa capacidade, né, por causa da vergonha e tal. Agora, o mundo das ideias, o mundo das formas perfeitas, não tem ele tem um estatuto ontológico dele próprio. Né? Então, e isso é fundamental. Por quê? Porque isso espelha o modo de pensar grego. O modo de pensar grego, que é um modo onde o cosmos está criado por ele próprio. Né? O cosmos, de repente, era o caos, de repente o cosmos se organiza e depois é que vem os deuses. Os deuses não criam o cosmos é que cria os deuses. Né? É uma outra concepção. Né? É muito interessante. Paulo, acho que eu vou chamar um intervalo agora. Intervalo. Então, é um minutinho Onde só. Onde está esse intervalo? Chame-o. Chama, intervalo? Pode vir.